Olha, hoje a gente vai mergulhar fundo numa das leis mais importantes e, vamos combinar, mais polêmicas do Brasil, a Lei de Improbidade Administrativa. A gente vai focar principalmente nas mudanças gigantescas que rolaram em 2021 e tentar entender o que é que isso significa na prática para o combate à corrupção, né? Então, vamos começar com a pergunta que, no fundo, todo mundo se faz, né? O que é que acontece quando um político, um servidor público, enfim, alguém em uma posição de poder, age de má fé com o nosso dinheiro, com o dinheiro que é de todo mundo? Pois é para responder a essa pergunta que existe a lei de improbidade. Certo, então vamos para o básico primeiro. Afinal de contas, o que é essa lei? Para que ela serve exatamente? Olha, de forma bem direta, a lei diz o seguinte: improbidade é quando alguém, de propósito, comete um ato que vai contra a honestidade, contra a integridade lá no serviço público. O grande objetivo da lei, o que está escrito lá no artigo 1º, é bem claro, é proteger o que é de todo mundo, o património público e social. Ok, mas quem é que pode ser enquadrado nessa lei? Quem pode ser punido? E olha, a resposta pode surpreender, porque a lista é bem grande. O artigo 2º da lei é bem específico. Agente público é, basicamente, todo mundo que exerce alguma função para o Estado. Pensa só, isso vai desde o presidente, governadores, prefeitos, parlamentares, passa pelos servidores concursados e chega até em alguém que foi nomeado para uma função temporária. E um detalhe importante, não importa nem se a pessoa recebe salário ou não. Se está exercendo função pública, está valendo. E não para por aí não, a coisa vai além do agente público. O artigo 3º é muito claro. Pessoas comuns, empresas, também podem entrar na dança. Como? Se elas participarem, ajudarem ou, claro, se beneficiarem de propósito de um ato de improbidade. A palavra-chave aqui é de propósito. Beleza. Agora a gente chega no coração da lei, na parte central mesmo, que são os 3 tipos de atos que a lei considera como improbidade. Entender essa separação é fundamental para entender todo o resto. Então, vamos lá. A lei separa tudo em 3 grandes gavetas, digamos assim. A primeira, enriquecimento ilícito, basicamente ganhar o que não devia. A segunda, lesão ao erário, que é quando se causa um prejuízo direto para o dinheiro público. E a terceira, que é um pouco mais abstrata, mas super importante, a violação dos princípios da administração. Agora vamos abrir cada uma dessas gavetas para entender melhor. Começando pelo primeiro, que talvez seja o mais fácil de entender, enriquecimento ilícito. Está lá no artigo 9º. Pensa assim, é o político ou o servidor que recebe uma propina, ou que usa o trator da prefeitura para fazer uma obra na casa dele, sabe? Ou aquele caso clássico, né? A pessoa de repente aparece com um patrimônio, com bens que não tem a menor condição de explicar com o salário que ganha. Tudo isso é usar o cargo para se dar bem. O segundo tipo, que está lá no artigo 10, é a lesão ao erário. Aqui, o foco muda um pouco. A questão central é o prejuízo, a perda de dinheiro para os cofres públicos. Por exemplo, fraudar uma licitação para beneficiar uma empresa amiga, e com isso o governo paga mais caro. Ou dar um benefício fiscal que a lei não permite. Ou até mesmo uma coisa mais simples, deixar um particular usar um prédio público de graça, sem contrato, sem nada. Tudo isso causa prejuízo para o Estado. E, finalmente, a gente chega na terceira categoria, do artigo 11, a violação dos princípios. E aqui, atenção, porque a coisa muda de figura. Não precisa ter tido desvio de dinheiro, nem ninguém ter ficado mais rico. O problema é o ato em si. O exemplo mais famoso? Nepotismo, nomear parente para cargo de confiança. Mas tem outros, usar a publicidade oficial, paga com o nosso dinheiro, para fazer promoção pessoal, ou se recusar a dar publicidade para um ato que, por lei, deveria ser público. São atitudes que, no fundo, ferem a base da administração, a honestidade, a impessoalidade. E tudo isso que a gente conversou nos traz, agora, para o ponto de virada, o momento crucial da nossa análise, a grande e polêmica reforma de 2021. Foi aqui que o jogo virou completamente. Olha, se a gente tivesse que resumir essa reforma inteira em uma palavra, uma só, a palavra seria dolo. É isso. A exigência de comprovar o dolo, a intenção, virou simplesmente o centro de tudo na nova lei.
Para entender o tamanho da mudança, vamos lá. Antes de 2021, um gestor podia ser condenado por duas coisas: por dolo, que é agir com intenção, de propósito, ou por culpa, que é agir por negligência, por descuido, por imperícia. A pessoa não queria o resultado ruim, mas ele aconteceu por um erro dela. O que a reforma de 2021 fez? Basicamente, tirou a culpa da jogada. Acabou. Agora só existe condenação por improbidade se ficar provado, sem sombra de dúvida, o dolo, a intenção clara de fazer a coisa errada. Tá, mas o que é exatamente esse tal de dolo? A nova lei faz questão de definir. Lá no artigo 1º, ela diz que dolo é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. Traduzindo do juridiquês, não basta provar que o gestor quis praticar o ato. Por exemplo, quis assinar um contrato. É preciso provar que ele queria o resultado ilegal que veio daquele contrato. A intenção tem que estar no resultado final, não só na ação. Para isso ficar cristalino, vamos usar uma analogia bem simples, do dia a dia. Pensa num semáforo. Se uma pessoa vê o sinal vermelho, sabe que não pode passar, mas acelera de propósito para furar o sinal, isso é dolo. Agora, se a pessoa está distraída, mexendo no rádio e sem querer passa no vermelho, isso é culpa. A nova lei de improbidade, trazendo para nossa realidade, decidiu que só vai punir o primeiro caso, só quem furou o sinal de propósito. Ok. E quando, mesmo com essa regra mais rígida do dolo, alguém é condenado, o que é que acontece? Bom, as punições também foram todas recalibradas pela reforma. O artigo 12 agora estabelece as penas da seguinte forma: para quem enriqueceu ilicitamente, a suspensão dos direitos políticos pode ir até 14 anos. Se o ato causou prejuízo ao erário, a suspensão vai até 12 anos. Agora, atenção para essa mudança aqui que é muito grande. Para aquele terceiro tipo, a violação de princípios, lembra do nepotismo? Não existe mais suspensão de direitos políticos. A pena virou só uma multa, que pode chegar a 24 vezes o valor do salário do agente. E tem mais uma mudança, dessa vez no processo, que é gigante. A lei nova diz que as punições mais pesadas, tipo perder o cargo público ou ter os direitos políticos suspensos, só podem ser efetivadas de fato depois do que a gente chama de trânsito em julgado. O que é isso? É quando o processo acaba de vez, quando não cabe mais nenhum recurso em nenhuma instância. Só aí a pena é aplicada. Então, quando a gente junta todas essas peças, a exigência do dolo, as novas penas, a aplicação só no final do processo, a gente percebe que a lei está propondo um novo equilíbrio, uma nova balança no combate à má gestão pública. Resumindo a ópera, o foco da nova lei é claramente punir a desonestidade que for intencional e comprovada. Essa exigência do dolo, claro, torna a condenação mais difícil. As penas continuam duras, mas foram ajustadas. E o discurso oficial por trás de tudo isso, a grande justificativa, foi a de proteger o gestor público honesto para que ele não seja punido por um erro técnico, por uma falha cometida sem má-fé. E é isso que nos leva à grande questão. A pergunta de $1 milhão que está no centro de todo esse debate. Essa nova lei é um avanço? Ela realmente protege o bom gestor, aquele que tem medo de assinar a caneta e ser processado injustamente por um erro? Ou, por outro lado, ela é um retrocesso? Um obstáculo tão grande para provar a má-fé que, na prática, vai acabar dificultando o combate à corrupção de verdade? Essa é a grande dúvida que fica no ar. E a resposta, muito provavelmente, a gente só vai ter com o tempo, com as decisões dos tribunais.